de arquitetura do Linux. Esse tópico ele aborda o conhecimento específico da arquitetura de PC do computador e faz com que possa trazer melhores conhecimentos sobre o sistema operacional. Isso inclui também a configuração do hardware, a configuração de hardware, e possibilita que haja um melhor conhecimento da configuração da parte de hardware. Configurando o Linux e outros sistemas operacionais faz com que você esteja familiarizado com os dispositivos que estão instalados no sistema e sua configuração. Estar consciente do que inclui como modems ou portas seriais, ou então dispositivos de rede, ou então hard drives, ou então controladores de USB. Isso faz com que você tenha um melhor conhecimento do sistema operacional. E no caso do Linux não é diferente. Alguns desses dispositivos, particularmente os mais antigos, eles requerem que haja uma configuração manual de alguns tipos de conflitos que podem aparecer nesses recursos. Algumas outras configurações do sistema de hardware são feitas muitas vezes através de sistemas manuais, através dos sistemas input e outputs da placa BIOS. O firmware localizado no PC, geralmente ele é chamado de BIOS e é responsável por trazer todo o hardware do sistema para um estado em que esteja pronto para inicializar um sistema operacional. Os sistemas variam, mas este processo geralmente inclui a inicialização do sistema, o teste de memória e outros dispositivos e, finalmente, a localização do sistema operacional entre os vários dispositivos de armazenamento. Além disso, o BIOS fornece uma interface de configuração de sistema de baixo nível, permitindo ao usuário escolher itens como dispositivos de inicialização e recursos, como também algumas atribuições. Vários fornecedores de firmware, de BIOS, eles fornecem as versões personalizadas de seus produtos para diversas arquiteturas de sistemas de PC. Os exames eles exigem uma compreensão do básico. Por exemplo, a BIOS, conhecimento sobre a BIOS, conhecimento sobre os diversos sistemas e dispositivos aí dos computadores. E também algumas informações específicas aí, até mesmo de algumas distribuições. Devido a essas variações, é impossível testar detalhes específicos ou detalhar aí questões específicas sobre a LPI nível 1, que na realidade ela exige muito mais uma compreensão do básico e de informações gerais sobre o sistema Linux. Bom, na realidade, no momento da inicialização, a maioria dos PCs eles exibem um método para entrar no utilitário de configuração do BIOS, geralmente digitando uma tecla específica durante a inicialização. Assim que o utilitário for iniciado, é exibida uma tela baseada em menu no qual as configurações do sistema podem ser definidas. Dependendo do fornecedor do BIOS, isso incluirá configurações para discos, comportamento de memória, portas como portas seriais e paralelas e o relógio, entre muitos outros. Questões ligadas à data e hora, e uma das funções básicas da BIOS é gerenciar o relógio do hardware integrado
e esse relógio inicialmente é definido na configuração da BIOS, inserindo a data e a hora nos campos apropriados. Uma vez definido o relógio interno, ele controla a hora e faz o tempo disponível para o sistema operacional. O sistema operacional também pode definir o relógio de hardware, que geralmente é útil se uma referência de tempo externa é necessária, como por exemplo no caso de um servidor NTPD, né? E aqui ele pede para consultar aqui o capítulo 16, no qual está disponível na rede enquanto o sistema está funcionando. Aqui também ele diz que discos e dispositivos de inicialização, eles ou outros itens de configuração são necessários serem configurados aí na BIO. E os sistemas mais recentes são capazes de detectar e configurar adequadamente muitos destes automaticamente. No entanto, versões mais antigas da BIOS requerem configuração manual. Isso pode incluir a seleção de tamanhos de disquete, unidades de discos, e a maioria dos PCs possui pelo menos três tipos de mídias inicializáveis: um disco rígido interno, pode ser uma IDE ou um SCSI, ou então, né, que é o nosso SSD, ou então uma unidade CD-ROM, que hoje praticamente não existe mais, ou então a própria inicialização da BIOS, que procura um sistema operacional, ou então ele vai através do acionamento do Lilo, que é um carregador de Linux, que muitas vezes pode ser instalado no sistema, e por padrão muitas configurações de BIOS permitem inicializar primeiro a partir do disquete, né, ou então do compartimento do disquete, quando isso existe, ou então do CD-ROM, quando é um computador mais antigo, ou então da entrada USB, ou então de algum outro dispositivo, onde você vai poder plugar lá seu USB com o programa que vai ser instalado na máquina. Além desses tipos de mídia padrão, muitos BIOS de placa-mãe de servidores, assim como sistemas de última geração, suportam a inicialização a partir de um dispositivo de rede. Isso também pode acontecer como o NIC ou como através do ROM. Isso é frequentemente usado ao inicializar estações de trabalho sem disco ou então baseados em sistemas que vão ser aí instalados através da rede. Usando o sistema de arquivos /proc, ao adicionar novo hardware a um sistema Linux existente, você pode querer verificar quais recursos os dispositivos existentes estão usando. O sistema de arquivos /proc, o kernel, o repositório de status contém essas informações. Os arquivos proc, interrupções, DMA e IO-ports mostram como os recursos do sistema são utilizados atualmente. Esses arquivos podem não mostrar dispositivos a menos que seus arquivos, drivers de dispositivos estejam ativos. Isso pode tornar um problema mais difícil de encontrar se você estiver enfrentando conflitos de recursos. Vamos aqui a um exemplo. Nós temos aqui o comando cat /proc /interrupts. Nesse comando, a gente pode observar todos os dispositivos ligados aos sistemas e aqui também nós temos
Nesse exemplo, você pode ver que a interrupção 5 é usada para o sistema de som, portanto não é disponível para uma segunda porta paralela. Os dois controladores SC/SI estão usando interrupções 10 e 11 respectivamente, enquanto o controlador Ethernet compartilha a interrupção 10. Você também pode observar que apenas uma das duas interfaces IDEs são padrão e são habilitadas no sistema BIOS, liberando a interrupção 14 de uso para outro dispositivo. Aqui nós temos os arquivos /proc/dma e os arquivos /proc/ioports do mesmo sistema. Você pode examinar as atribuições de recursos, ou seja, conhecer melhor os recursos do sistema Linux que você está usando o sistema de arquivos /proc.